Olá, aula 37 do curso de Matemática Básica. Nós iremos nesta aula apresentar a terceira e a quarta classificação, daquelas 8, né, que eu faço aí no seu módulo do estudo do assunto porcentagem. A primeira classificação, junto com a definição de porcentagem, eu apresentei para você na aula 35, que foi a classificação menor sobre maior. Na aula 36 eu apresentei a segunda classificação, que é o contrário da primeira, o inverso, é valor maior sobre valor menor, também conhecida como fórmula do aumento. E agora nós apresentaremos a terceira classificação, que são os aumentos sucessivos, e a quarta classificação, cujo título é descontos sucessivos, ok? São, tanto a terceira quanto a quarta representam uma quantidade de questões muito grande, e além de ser grande, muito comum, né, em questões de concurso público, muito mais do que você imagina. E representam também pegadinhas, né? São pegadinhas assim básicas que eliminam uma grande quantidade de candidatos. Então vamos começar a aula pela terceira classificação, que são aumentos sucessivos. Eu já coloquei aqui para você no quadro a fórmula dos aumentos sucessivos, ok? E aí a gente vai ver, depois eu explico ela com mais detalhes para você. Deixa primeiro eu ler para você a parte teórica, você já sabe, da página 271 até a página 274, ok? São referentes aos aumentos sucessivos e aos descontos sucessivos. Depois, lá nos exercícios complementares e nos exercícios extras, você tem lá um grupo de exercícios com a identificação colocada em cima em negrito, né? Tanto nos complementares quanto nos extras, você tem lá aumentos sucessivos e descontos sucessivos, ok? Eu vou resolver, para nós começarmos a videoaula, eu vou começar pela questão R18. Então vamos lá, olha só, me acompanha aí na leitura. O preço de uma mercadoria sofreu 2 aumentos sucessivos. O primeiro foi de 10% e o segundo de 20%. Qual a taxa final de aumento no preço dessa mercadoria? Olha só, para nós começarmos, ok? Essa questão não tem as alternativas, o ABCDE. Mas se tivesse o ABCDE, com toda certeza o formulador teria colocado entre as alternativas o número 30%. Por quê? Para derrubar os iniciantes. A intenção é essa mesmo, é derrubar, eliminar o máximo possível de concorrentes, ok? E como é que funciona a cabeça do iniciante? Ora, bem simples. Se o primeiro aumento foi de 10% e o segundo aumento foi de 20%, poxa, 10% mais 20%, é claro que o aumento final será de 30%. E aí eles colocam lá entre as alternativas o número 30%. Mas sei lá, chega a ser beirar a infantilidade se achar que a resposta final vai ser 30%. É claro que não serão 30%. Na realidade, o valor vai ser um pouco maior que 30%, que é o que acontece nos aumentos sucessivos. O que eu vou explicar agora vale para aumentos sucessivos. Não são aumentos simultâneos, dados ao mesmo tempo sobre um mesmo valor. Eu falo de aumentos, um agora e depois um outro sobre o valor reajustado, ok? Então, quando você estiver resolvendo problemas de aumentos sucessivos, digamos assim, o segredo é o seguinte: não some as taxas, os valores individuais. Exemplo, se você tiver uma questão onde você tenha, digamos, 5 aumentos de 10%, 5 aumentos, é claro que o valor não será 50%, será um valor maior que 50%. Nessa questão daqui, onde o primeiro aumento é de 10 e o segundo é de 20, é claro que a resposta final não será 30, será um valor maior que 30%, ok? E é essa fórmula daqui que lhe dá, no caso, o valor. Nesse caso aqui em particular, o aumento final será de 32%. É interessante. Então, vamos criar a seguinte situação aqui. Se nós tivéssemos, digamos, um
trabalhador, e aí que fosse dado a ele o direito de escolher se ele quer receber dois aumentos sucessivos, um de 10 e outro de 20, ou se ele quer receber os dois juntos ao mesmo tempo. Ora, para o trabalhador, é melhor ele receber os aumentos sucessivos, porque se ele for receber os aumentos de maneira simultânea sobre a mesma folha de pagamento, digamos assim, sobre o mesmo salário, ele receberia 10% sobre aquele salário, 20% sobre aquele salário, totalizando 30%. Agora, se ele fizer a opção de receber em um mês 10% e no mês seguinte, com o salário já reajustado, os outros 20%, ele vai terminar ficando com 32%, ok? Que é o que nós encontraremos. Daqui a pouco eu vou fazer o cálculo, você vai ver que é na realidade 32%, ok? Vamos lá. A fórmula é essa daqui: 1 mais a taxa 1, que multiplica 1 mais a taxa 2, que multiplica 1 mais a taxa 3, reticências, né? Que multiplica 1 mais a enésima taxa. Isso vai ser igual a 1 mais a taxa equivalente, que é que geralmente, não é sempre, mas geralmente é o que se pede, é a taxa equivalente, ok? Esse primeiro parênteses é o fator de reajuste do primeiro aumento, 1 mais I, você já sabe isso na aula passada, que significa 1 mais I. Aqui é o fator de aumento, o fator de reajuste do segundo aumento. Esse terceiro parênteses é o fator de reajuste do terceiro aumento. E esse enésimo parênteses é o fator de reajuste do enésimo aumento, ok? Então, nessa questão R18, temos aí um problema com dois aumentos. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar essa fórmula e adaptar ela para dois aumentos. Então, nós temos 1 mais a taxa 1, a taxa do primeiro aumento, que multiplica 1 mais a taxa do segundo aumento, e isso vai ser igual a 1 mais a taxa equivalente, ou a taxa final real, se você quiser, que é a verdadeira mesmo, em relação ao valor imediatamente anterior ao primeiro aumento. Muito bem. Então vamos lá, o que é que você tem aqui? A taxa 1 foi de 10%, o primeiro aumento, então 10% você tem 0,1. Muito bem. O segundo aumento foi de 20%, então você tem 0,2. E o que é que nós temos aqui? 1 mais a taxa equivalente, que é o que na realidade a questão está pedindo. Ok, temos 1,1 vezes 1,2 igual a 1 mais a taxa equivalente. 1,32 igual a 1 mais a taxa equivalente. Passe esse número 1 para cá, você vai ficar com 0,32 igual a taxa equivalente, ok? E isso em termos percentuais, na realidade, é igual a 32%. É o que eu estava falando para você. Olha aí, um aumento de 10% e outro depois de 20%, isso vai acarretar no final 32% em relação ao valor imediatamente anterior ao primeiro aumento, ok? Seria algo mais ou menos como se você tivesse um produto, uma mercadoria, que custasse, digamos, R$100, ok? Então, em um mês, esse produto teve um aumento de 10%, e no mês seguinte, já com o valor reajustado, ele teve outro aumento de 20%. Eu acabei de provar que essa mercadoria não vai ficar custando R$130, porque 10% do primeiro mais 20% do segundo dá 30%, 30% em cima de R$100 dá R$30, R$100 mais R$30 dá 130. Não, o valor terminaria ficando com R$132. E por quê? Claro, no primeiro aumento de 10%, a mercadoria passaria de 100 para 110. Quando você fosse fazer 20% de 110, você tiraria um valor que, somado com os 110, terminaria dando R$132. Ok? Muito bem. O que nós vamos fazer aí agora? Dá um pulinho lá nos exercícios extras. Tem uma questão de vestibular que eu acho ela assim muito
apropriado para o momento aqui agora da gente. Lá na página 288, questão extra 27, a questão de vestibular. Olha só o que é que você tem. Uma mercadoria teve o seu valor, essa tem alternativas, né? Olha só a maldade de uma das alternativas. Um atacadista comprou de uma fábrica um produto e o repassa a revendedores, obtendo lucro de 50%. Sabendo que os revendedores obtêm lucro de 100%, determine o percentual de acréscimo do preço final em relação ao preço da fábrica. Para um pouquinho, antes de eu ler para vocês as alternativas, para um pouco. Foi o que aconteceu aí, olha só. Da fábrica para o atacadista, 50% de aumento. Do atacadista para o revendedor, 100% de aumento. Aí na cabecinha lá do iniciante, 50% mais 100, isso dá 150% com toda certeza. Olha a maldade de uma das alternativas. Olha, a cabecinha dele é 150. Letra A, 300%. Letra B, 250%. Letra C, 200%. Letra D, olha aí, 150%. Aí ele vai lá e marca 150%. Ele nem faz cálculo. Pronto, é a letra D lá no gabarito, letra D, e erra a questão. E a letra E, 100%. Você vai ver que o valor não é 150%, é um valor maior que 150%. Então vejamos o que é que nós temos aqui nessa questão. Mais uma vez, uma questão com dois aumentos. Então vamos adaptar essa fórmula para dois aumentos, ok? O primeiro aumento foi de 50%, você já sabe, 50% é 0,5, muito bem. O segundo aumento já foi de 100%, e o que é 100% é 1 mais 100% é 100 sobre 100. Isso é igual a 1. Igual a 1 mais a taxa equivalente, que é o que na realidade a questão está pedindo, né? Isso aqui você fica com quanto? Fica com 1,5 vezes 1 mais 1, 2, ok? 1 mais a taxa equivalente, perfeito. 1,5 vezes 2 dá para fazer de cabeça, né? Isso vai ser igual a 3, igual a 1 mais a taxa real, a verdadeira. Passa esse 1 daqui para o membro da esquerda, você vai ficar com o número 2. Portanto, 2 é a taxa equivalente, que em termos percentuais, isso na realidade é igual a 200%. É interessante, antes de nós partirmos para a próxima questão, vamos fazer uma análise aqui. Eu acho muito interessante essa análise aqui agora. Olha só. Houve um aumento de 200%. Quando ocorre um aumento de 200%, cuidado para você não ficar pensando que o preço dobrou. Não, o preço na realidade não dobrou. Ele ficou triplicado. Quando você aumenta um produto em 100%, você dobra. Você multiplica uma coisa por 2. Agora, aumentar algo em 200%, na realidade significa que o valor do produto foi triplicado. Interessante. Vamos criar um exemplo, uma situação aqui agora, para que ilustre, para que fique bem compreensível para você. Imagine o seguinte, uma fábrica de biscoitos, ok? E que o atacadista compra lá na fábrica um pacote de biscoito, digamos assim, um pacote de biscoito por R$1. Vou botar um valor redondinho, R$1. Esse atacadista chega para o revendedor, o dono do mercadinho, e joga para ele um aumento de 50%. O atacadista para o dono do mercadinho, 50%. Significa então que o pacote de biscoito que saiu para o atacadista a R$1, ele venderá a R$1,50. Aí o que é que o revendedor faz? O revendedor passa para o consumidor com um aumento de 100%. Ou seja, se o revendedor comprou do atacadista por R$1,50, vai vender a 100%, ou seja, ele vai dobrar, ou seja, vai vender a R$3. Então o consumidor lá no caixa vai pagar R$3 por um pacote de biscoito que saiu da fábrica por R$1.
comentários à parte aí do absurdo disso, mas esse exercício, na realidade, com esse exemplo que eu criei, mostra justamente isso. Um aumento de 200%, na realidade o preço ficou triplicado e não dobrado, não duplicado, não é isso? Quando você aumenta uma coisa em 100%, você duplica o valor. Quando você aumenta algo em 200%, na realidade você triplica o valor. Se o aumento fosse de 300%, na realidade você pegou o valor anterior e multiplicou ele por 4. E assim por diante, ok? Bom, vamos fazer mais uma questão, antes de nós entrarmos em descontos sucessivos. Essa questão, eu acho ela interessantíssima. Volta lá para os exercícios básicos, ok? Eu quero que você dê um pulinho, retorna lá para a página 272. Eu vou fazer a questão R20, é uma questão que você, digamos assim, quase todo dia você vê esse tipo de notícia lá nos telejornais, ok? E depois aí, os básicos, né, os exercícios mais fáceis, vai do B34 até o B40 aí. Já dá para você resolver aí essas questões envolvendo essas três que nós faremos aqui agora, ok? Então vamos lá. Questão R20, PUC, Rio de Janeiro. A questão caiu no vestibular da PUC. O tribunal concedeu a uma certa categoria profissional um aumento de 100% sobre o salário, descontadas as antecipações. Se os trabalhadores já haviam recebido antecipação de 20% em setembro, receberão agora um aumento sobre o salário de setembro de... Antes de eu ler as alternativas para você, vamos analisar como é que funciona a cabeça do iniciante. Me acompanhe. Depois eu digo para você aí as alternativas, você vai ver que a pegadinha está entre uma das alternativas. O tribunal concedeu a uma certa categoria profissional aumento de 100% sobre o salário. Ok? Então, sei lá, uma categoria profissional entrou em greve, foi para a justiça aí concedeu a ele 100% de aumento. Ok? Descontadas as antecipações. Olha só, se os trabalhadores já haviam recebido antecipação de 20% em setembro, ou seja, provavelmente sobre a folha de agosto do mês anterior, ok? 20%, o patrão já tinha dado antes da decisão da justiça. Receberão agora um aumento sobre o salário de setembro, ou seja, sobre a folha de setembro. Já tinham recebido antes 20% sobre a folha de agosto. E agora a pergunta é, para que se complete os 100%, já tinham recebido 20%, para que se atinja os 100% determinados pela justiça, falta quantos por cento? Ora, o iniciante pensa da seguinte maneira, como a justiça deu 100% e eles já receberam 20%, vamos fazer 100 menos 20, que dá 80%. É isso mesmo? Agora olha só, quem que está aí nas alternativas? Letra A, 45%. Letra B, 50%. Letra C, 67%. Letra D, 72%. E a letra E, 80%. Aí o iniciante marca lá no gabarito, ele nem perde tempo, né? Já marca no gabarito e erra a questão de maneira garantida, ok? Então vamos resolver essa questão. Aumentos sucessivos, claro, houve um primeiro aumento, né? A antecipação dada pelo patrão, depois teve um outro aumento. Na realidade, foram 2 aumentos. Então vamos adaptar essa forma mais uma vez. 1 mais a primeira taxa, a taxa de aumento 1, vezes 1 mais a taxa de aumento 2, o segundo aumento, igual a 1 mais a taxa equivalente. Muito bem. Qual é a diferença, Ayrton, entre essa questão e as duas questões anteriores? Poxa, tem uma diferença fundamental aí. Nas outras questões, eu dava para você as duas taxas de aumento. Eu dava para você os 2 aumentos anteriores e pedia para você o aumento, a taxa equivalente, o aumento real. Agora nessa questão não. A questão, o enunciado, ele dá para você a taxa equivalente, que são os tais 100% concedidos pela justiça. O aumento final é de 100%. E dá para você um outro aumento, o primeiro aumento, que é aquela antecipação de 20% dada pelo patrão. Então essa é basicamente a diferença
Então o que é que nós temos? Ora, esse aumento foi de 100% concedido pela Justiça. O primeiro aumento foi de 20%, deixa eu colocar logo 20%. Agora a pergunta é, para sair de 20% e chegar a 100%, precisa de quantos por cento? Claro. E aí você já sabe, é claro que não é 80%. Vai ser um valor um pouco menor que 80%. Não sei quanto é, mas eu lhe garanto, é um valor menor que 80%. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 1,2 vezes, vamos lá? 1 mais a taxa 2, perfeito. O que é que eu tenho aqui? Me acompanhe. 100% é 100 sobre 100, isso é igual a 1. 1 mais 1, 2, ok. Vejamos o que é que eu tenho. 1 mais a taxa 2, isso será igual a quem? A 2 sobre 1,2. Muito bem. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos lá. Vamos colocar... Bom, aqui tem uma casa decimal, né? E aqui você não tem nenhuma. Então vamos empatar o jogo. Como aqui o número é 2, eu vou botar um zerinho, uma vírgula e vai continuar sendo 2. Não deixou de ser 2 por causa disso, né? Mas com uma vantagem, né? Agora eu posso mandar essas duas vírgulas embora. Eu vou ficar com 20. Quando eu faço isso, eu fico com 20 sobre 12. Muito bem. Simplifica isso, vai, para ficar mais fácil para a gente. Simplifique por 4. Você vai ficar com 5 sobre 3. Muito bem. O que é que nós vamos ficar? E 2, me acompanhe. E 2 vai ser igual a 5 terços. Coloque aqui 5 terços. Pegue esse número 1 e passe lá para a direita. 5 terços menos 1. Ok. Isso vai dar 3 vezes 1, 3. 5 menos 3, 2. Opa! 2 terços. Isso dá uma dízima periódica simples. Isso é 0,66666 reticências. Isso é igual a aproximadamente 0,667. Vamos lá. A taxa, isso vai ser aproximadamente igual a 66,7%. Vamos ver se no enunciado consta aí a palavra aproximadamente. Se os trabalhadores já haviam recebido uma antecipação de 20% em setembro, receberão agora um aumento sobre o salário de setembro de... Na realidade, o valor mais próximo, deveria ter a palavra aproximadamente, né? Porque o valor mais próximo é a alternativa C, 67%. Mas esse patrão, eu não acredito que ele vai dar os 67%. Não sei que ele seja muito bom, né? Seja um patrão consciente, né? Patrão moderno, digamos assim, né? Ele pode até conceder 67%, mas o que a justiça obrigou a ele é que ele tem que dar aproximadamente 66,7% em cima de um aumento já dado de 20% para fechar os tais 100%. Quarta classificação. Agora veremos outra pegadinha, né? A quarta pegadinha, digamos assim, que são os descontos sucessivos, ok? Então, já coloquei a fórmula daqui, já coloquei. Qual é a modificação em relação ao anterior? Simples, tirei o sinal de adição e coloquei o sinal de subtração. É só você voltar, volte aí alguns instantes, que eu só fiz fazer o seguinte, ó. Tirei o sinal de adição e botei o de subtração. Então isso aqui agora já é o fator de redução. Se antes era o fator de aumento, agora é o fator de redução, ok? O fator de redução da primeira, isso aqui é o primeiro desconto, segundo desconto ou segunda redução, terceiro desconto, enésimo desconto e a taxa de desconto equivalente, a taxa verdadeira, ok? Então vamos lá, qual é a pegadinha? Me acompanha aí. Questão, página 274, questão R21. Me acompanha aí, o que é que você tem? 2 descontos sucessivos de 20%. Cada um equivale a um único desconto de... E aí o que é que se pensa? Pô, um desconto de 20 e depois aí, em cima do valor descontado, outro de 20% mais 20%, isso vai dar 40%. Portanto, temos um desconto de 40%.
Não, não é o desconto de 40%. E aí, mais uma vez, qual é, entre aspas, o segredo? É simples. Quando você tem aumentos sucessivos, o valor, a taxa equivalente, a taxa real, será um pouco maior, os aumentos sucessivos será um pouco maior do que a soma das taxas individuais, ok? Cada uma delas. Aqui será o contrário. Quando você tem descontos sucessivos, ok? O valor da taxa equivalente, da taxa verdadeira de desconto, vai ser um valor menor do que a soma das taxas separadamente, cada uma delas sendo somada. Então, se aqui você tem 20% de desconto e depois 20% de desconto, 20 mais 20, 40, o valor na realidade vai ser menor que 40%. Não sei quanto, mas vai ser um valor um pouco menor do que 40%. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar a aula por essa pegadinha básica, né? 2 descontos sucessivos de 20%. Então, são 2. Vamos adaptar a fórmula para 2 descontos sucessivos. Olha aí você. 1 menos a taxa 2 igual a 1 menos a taxa equivalente. Bom, são 2 de 20%. Deixa eu colocar 20%. Aqui o primeiro desconto foi de 20%. O segundo desconto, mais uma vez, 20%. Ok. E aí o que é que nós temos? Temos que descobrir a taxa equivalente. 1 menos 0,2. Preste atenção aqui agora, viu? 1 menos 0,2, você vai ficar com quanto? Com 0,8. Muito bem. 1 menos 0,2, você vai ficar com 0,8. Perfeito. 1 menos a taxa. Para um pouquinho. O que é que significa esse 0,8 e esse 1 menos 0,2? É uma coisa bem simples que você faz isso todo santo dia e talvez ainda não tenha feito a devida, né? A correta ligação entre o que você faz no seu dia a dia e aqui na parte teórica. Quando você recebe um desconto de 20%, você recebeu um desconto de 20% sobre um determinado valor, significa que você irá pagar 80% do valor original. Aqui, os 80% aqui. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Quem recebe ou quem dá um desconto de 20%, na realidade, se vai pagar 80%. Então, o que é que nós temos aqui agora? Simples. 0,8 vezes 0,8, isso é fácil, né? Vai dar 0,64 igual a 1 menos a taxa equivalente. Você quer saber o valor da taxa equivalente? Quanto é quem recebe um desconto de 20, depois do desconto de 20, no final das contas, em relação ao valor imediatamente anterior ao primeiro desconto, vai receber um desconto equivalente de quanto? Vamos lá, vamos isolar o I. Então passa para cá, muito bem, e passa esse 0,64 lá para o outro lado, 0,64, olha aí. Isso vai ser 0,36, 0,36, e quanto é que é isso? Simples, 36%. Olha aí você. Na realidade o desconto foi de 36% e não de 40%. Muito bem. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer outro estilo aqui agora de questão, a questão da Olimpíada de Matemática, ok? Envolvendo descontos sucessivos. Eu vou ensinar para você uma maneira bem mais rápida de você fazer esse tipo de cálculo, ok? E depois a gente encerra uma aula com a questão que eu acho assim, eu poderia classificar essa questão que a gente vai encerrar a aula como, digamos, a questão da aula, combinado? Então vamos lá, vai. Questão R22, Olimpíada de Matemática, São Paulo, né? Uma geladeira é oferecida por R$600. Este sofre um desconto de 20% e depois um de 15%. Qual o novo preço da venda? Bem simples, não perca seu tempo. Olha para cá, tivemos, o preço era de 600. Vamos lá, vamos colocar aqui R$600. Muito bem, R$600. Ora, ele sofreu um desconto inicialmente de 20%. Então, deixa eu botar aqui, 1 menos os 20%, 0,2, vezes, e depois sofreu outro de 15%. 1 menos 0,15. A pergunta é,
o novo preço do produto. Ele agora não está perguntando para você qual a taxa equivalente. Você pode até calcular a taxa equivalente, mas ele não está lhe perguntando isso, ok? Ele quer saber o valor dessa geladeira depois dos 2 descontos. Bem simples. Vamos lá, ó. 600 vezes 1 menos 0,2, 0,8. Então, no ato do primeiro desconto, a geladeira passou a custar 80% do que custava antes, né? Aqui nós temos 1 menos 0,15. 1 menos 0,15, isso você vai ficar com 0,85. Vamos ver aqui o que é que nós temos? R$600. Vou fazer logo esse cálculo aqui para nós ganharmos tempo. Vamos lá. O que é que você tem? 600 vezes 0,8. Isso dá 6 vezes 8, 48, né? Isso dá R$480. Vamos dispensar aqui a vírgula. R$480. Entendeu? Então, imediatamente após o primeiro desconto, a geladeira passou a custar R$480, ok? Que é 80% de R$600. E aí agora foi o que aconteceu. Depois, recebeu um desconto de 15%. Então, passou a custar 85% de quanto? De 480, ok? Apenas por uma questão de tempo, eu sei que você sabe fazer esse cálculo. Vamos fazer 480 vezes 0,85. 0,85. Vão ficar com R$408. Olha aí, R$408. Que é o valor na realidade, ok? Se a pergunta fosse... Aqui a pergunta da questão da Olimpíada de Matemática, a pergunta foi: qual o preço, o valor da geladeira? Mas vamos modificar um pouquinho em cima dessa questão, vamos fazer uma outra questão. Se a pergunta fosse: uma geladeira custava R$600, recebeu um desconto de 20% e depois outro de 15%. Qual o desconto final? Olha, você aplicaria o quê? Aqui, você pegaria isso aqui, 1 menos 0,2, que é quanto? 0,8 vezes 1 menos 0,15, que é 0,85, coloca aqui, isso, igual a 1 menos a taxa equivalente. Pronto, simples. É só você fazer esse cálculo aí agora, né? 0,8 vezes 0,85, vamos lá, 0,8 vezes 0,85, vamos ficar com 0,68, 0,68 igual a 1 menos a taxa. O que é que eu quero aí agora? Eu quero que você me dê o valor da taxa. Então vamos lá, isole aí a taxa, vai ser 1 menos, passa esse 0,8 para o outro lado, 0,68. Isso vai ser igual a quanto? 0,32, que é o que realmente. Veja que essa geladeira passou, depois dos 2 descontos, passou a valer, olha eu com o dedo em cima, passou a valer 68% na realidade. 68%. E isso, no final das contas, é igual a 32%. Ok? Se a pergunta fosse qual a taxa equivalente após os 2 descontos, você aplicaria essa fórmula e encontraria os tais 32%. Ok? Muito bem. Fica também como exercício, olha, interessante aí agora. Nós encontramos esse 32%. Eu vou deixar aí agora para você treinar, ok? Nós poderíamos também ter respondido esta pergunta, qual a taxa equivalente, usando a classificação menor sobre maior, valor menor sobre valor maior, ok? E aí o que é que eu vou... Fica como exercício. Se ela custava 600 e passou a custar 408, significa que houve uma redução de quanto? De R$192 aí nessa brincadeira, né? E aí você vai pegar R$192 e o valor 600, 192 e o valor 600, e usando a classificação valor menor sobre valor maior, eu gostaria que você fizesse aí como exercício e encontrasse
aqueles 32%, ok? Bom, mostrei para você hoje a terceira e a quarta classificação, né? Aumentos sucessivos, descontos sucessivos. Agora nós faremos uma questão que eu acho ela muito interessante. É outro tipo de pegadinha e envolve tanto aumento quanto desconto. Envolve as duas situações, ok? O que é que eu quero agora que você faça? Dá um pulinho, volta lá para os exercícios extras. Vamos lá. Eu quero na página 288, ok? Questão extra 32. Essa é a questão da aula, na minha opinião, ok? Então vamos lá. O que é que nós temos aí? Me acompanhe. Depois que o exercício você faz a questão extra 34. Vamos lá. Uma mercadoria teve seu preço aumentado em 35% e em seguida reduzido em 32%. Responda. Letra A. O preço final após as duas operações ficou maior, menor ou igual ao anterior? Letra B. No caso de ter ficado maior ou menor, em quantos por cento isso aconteceu? Fantástica essa questão. Aí eu vou ensinar para você agora o segredo. Você tinha uma mercadoria que você não sabe qual é e nem precisa saber. Não tem a menor necessidade. O valor dessa mercadoria foi aumentado em 35%. 35%. Depois, houve uma redução, depois do valor já reajustado em 35%. Houve uma redução de 32%. Primeiro o aumento de 35%, depois uma redução. A pergunta da letra A é o seguinte: o valor final daquela mercadoria ficou maior, menor ou igual? Poxa, a gente é tentado a acreditar que ficou maior. Poxa, um aumento de 35%, uma redução de 32%. Tudo bem, não vai ser 3% de aumento, mas vai ser algo um pouco menor, mas é aumento, né? Será? O que é que nós vamos fazer aqui agora? Bem simples. Me acompanha aí agora. O que é que nós vamos fazer? Olha só. Como eu não sei o valor da mercadoria, eu não sei quanto custa, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar isso de X. Se você quiser particularizar, fique à vontade. Bote aí um valor redondinho, R$1, R$100, R$1.000, R$10, ok? Não vai botar valor com centavos não, ok? Então vamos lá. Inicialmente, houve o quê? Houve um aumento. Então vamos lá. Aumento, olha para cá. Aumento. De quanto? 35%. Pronto. Eu estou respondendo a letra A da questão. Depois foi que houve uma redução. Houve uma redução. De quanto? De 32%. Então vamos colocar aqui uma redução de 32%. Muito bem. Ora, o que é que nós temos? Aqui vai ficar 1,35 vezes 0,68. Exatamente, 0,68. Agora é que vem um detalhe. Preste bem atenção aí agora. É sutil esse detalhe. Eu quero que você me dê 110% aí de sua atenção. Quando eu fizer esse produto aqui, 1,35 vezes 0,68. Quando eu efetuar esse produto, o número que aparecer aqui, no lugar dessa interrogação que eu coloquei aqui de vermelho, se for um número maior que 1,01, 1,02, 1,3, 1,4, 2,8, 3,5, 4,4, não importa. Se o número resultante dessa multiplicação for maior que 1, significa que o produto ficou em relação ao valor original, antes das duas operações, ficou mais caro, o preço ficou maior. Agora, se no lugar dessa interrogação você tiver um valor maior que 0 e menor que 1, 0, qualquer coisa, 0,1, 0,3, 0,4, 0,8, significa que o valor final em relação ao valor anterior às duas operações ficou menor. O produto ficou mais barato no final das contas. Esse é o segredo. Então não tire conclusões precipitadas, é perigoso. Perigosíssimo. Teve um aumento de 35, depois teve uma redução de 32.
poxa, 35 menos 32 vai dar 3, a gente vai dar um desconto. Vai ficar um valor mais caro, 1%, algo em torno de 1%, 2%. É perigoso. Eu já aprendi a tomar muito cuidado com as armadilhas da matemática, né? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer essa multiplicação. 1,35 vezes 0,68. Olha aí a surpresa, 0,918. Olha aí. Esse produto, ele não ficou mais caro. Na realidade, ele ficou mais barato. Letra B, a pergunta agora. De quantos por cento ficou mais barato? O que é que eu vou usar? Isso daqui, na realidade. Aquela expressão. É simples. O raciocínio é simples. Se você multiplica, me acompanha aqui agora nesse raciocínio, né? O preço de uma mercadoria é Y reais. Se você multiplica por 0,8 o preço dessa mercadoria, significa que você está pagando 80% da mercadoria e, portanto, recebeu um desconto de quanto? De 20%. Se o preço de uma mercadoria é Y reais e você está pagando 60%, significa que você recebeu um desconto de quanto? De 40%. Está entendendo o raciocínio? Mais um exemplo. Vamos lá. O preço de uma mercadoria é Y reais e você pagou o valor multiplicado por 0,85. Significa que você pagou 85% do valor original da mercadoria. Quem paga 85% recebeu um desconto de quantos por cento? De 15%. Acho que já dá para você responder aqui, né? Na realidade. É só ver o que falta a esse número para o número 1. Na realidade, o que é que nós vamos fazer? É isso aqui, ó. 0,918 igual a 1 menos a taxa de desconto. Ou se você quiser taxa equivalente, vamos chamar de taxa de desconto. Ok? Então vamos lá, o que é que nós temos? Passa essa taxa de desconto para cá. É o que eu falei. É o que falta esse número para o número 1. 0,918. Bem simples aí, ó. Vamos pegar esse valor, 1 menos 0,918. Olha aí você. 0,082. Vamos colocar isso em porcentagem. Isso vai ser igual a 8,2%. Ok? Então, uma operação em cima de um valor de uma mercadoria, uma operação de aumento de 35% e em seguida um desconto de 32%, vai acarretar no final um valor menor, um valor mais barato que o original, e no caso aqui de 8,2%. Ok? Bom, pessoal, vamos encerrar aqui essa aula 37, né? Estamos chegando no final. Próxima aula a gente encerra, a aula 38, a gente encerra o curso de matemática básica, volume 1, vamos deixar isso claro. O volume 2 já está mais da metade, já escrito, ok? Ele vai compreender os assuntos de 7ª e de 8ª série, já uma vez que esse livro, volume 1, se nós formos comparar ele com os livros didáticos, né? Lá, ele seria o equivalente à antiga 5ª e 6ª série, ok? Esse volume 2 que eu estou escrevendo vai corresponder à 7ª e 8ª, ok? Então, falta mais uma aula para nós encerrarmos esse curso, combinado? Então, na aula 38, você vai me ver mostrando as 4 últimas classificações, ok? Então, até lá!